Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Como é que passaram a semana? Tudo bem, né? Então, hoje nós vamos começar a revisão aqui, a partir do capítulo 2, Espaços e Significados. Então, primeiro assunto que nós vamos abordar é com relação à cidade de Brasília. Então, a cidade de Brasília ela foi projetada ali por dois arquitetos, né? O Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer. Através eles ganharam um concurso, né, para fazer a nova capital. Então, nessa época aí, o Brasil estava passando por um momento assim de efervescência econômica. Então, todo mundo estava com poder de compra, todo mundo podia comprar seu carro, as donas de casa podiam comprar seus eletrodomésticos. Então, como que eles iriam representar isso, essa modernidade chegando através de uma construção? Então, por exemplo, várias ideias estão ali atrás, por trás da construção de Brasília. Primeiro que você tem ali um tipo de arquitetura que a gente chama de arquitetura racional, racionalista. Você olha, você vê a matemática, né? Você vê a simetria dos prédios, você vê que tem um projeto ali, que alguém se debruçou numa prancheta para conceber aquele espaço. Então, o que que eles queriam criar? Criar um espaço bom para se viver, um espaço organizado que o homem pudesse e que eles pudessem controlar esses espaços, né? Por exemplo, espaço de trabalho, espaço de moradia. Então, eles passaram a organizar o espaço. Esse tipo de organização do espaço a gente chama de urbanismo, né? O que é o urbanismo, então? É você organizar os espaços para que o homem viva em plenitude em todos os seus aspectos, né? No aspecto social, no aspecto emocional. É um lugar bom para se viver. Então, a ideia que estava por trás da construção de Brasília era essa daí, criar um espaço. Então, quando a gente olha lá, aqui todos aqueles prédios, eles representam a modernidade chegando. Então, chamou a atenção do mundo inteiro, vários, né, arquitetos vieram para conhecer Brasília, inclusive o arquiteto francês Le Corbusier. Então, nós estamos falando de representação, de símbolos, né? O que está por trás daquilo que a gente olha, muitas vezes a gente olha e não consegue ver, mas a gente sabe que tem uma representação. Então, por exemplo, esse tipo de representação simbólica, ele não acontece só, por exemplo, quando você vai fazer uma cidade. Quando você quer, por exemplo, contar uma história, você também pode criar símbolos, criar lugares ideais. Por exemplo, teve aquela série O Cimbal Marujo, eles criam aquela cidade de Siracusa baseados no romance do Dorian Gray. Então era uma cidade que tinha o livro da paz, né? Tem toda uma representação. Depois, ele dá o exemplo do sítio do Pica-Pau Amarelo, que o Monteiro Lobato, ele também cria um espaço próprio para as crianças viverem. Depois ele também dá o exemplo aqui daquele romance Terra-média, do Tolkien, que também é aquele autor do Hobbit, né? Que é um filme que todo mundo adora. Então, o que que ele cria ali, né? O Tolkien, ele cria aquela cidade fantástica. Você olha para aqueles cenários, de repente você imagina que vai sair, que vai aparecer um guerreiro, uma mulher poderosa, né? Então, toda uma fantasia criada em cima desses espaços criados, fictícios, né? Então, os espaços eles podem ser reais e simbolizarem uma ideia, ou podem ser espaços fictícios. E foi isso que aconteceu lá nos primórdios do cristianismo. Por quê? Quando começaram a surgir os primeiros cristãos, eles também queriam, né, que o homem deixasse que voltasse os olhos para aquilo que é sagrado, para o divino. Então, para isso, eles também tinham que elaborar lugares, né, onde o homem podia se sentir dentro desse lugar sagrado e divino. Então, lá no começo do cristianismo, eles criaram símbolos. Vocês devem estar lembrados, né? Por exemplo, a pomba simboliza o Espírito Santo, o cacho de uva simboliza o sangue, os pães simbolizam o próprio Cristo, o cordeiro também tem uma simbologia. Então, toda essa simbologia aí criada nos primórdios do cristianismo, a gente se utiliza dela até os dias de hoje.
Então, os primeiros cristãos, lá pelo século 3 e 4, já da era cristã, lógico, né? Eles começaram, então, a erguer templos. Ah, o que eles queriam era construir uma arte que fosse diferente de tudo aquilo que já tinha existido lá na arte romana e grega, que era considerada uma arte pagã. Então, eles não aproveitaram muito das construções, né, dessa época. Eles aproveitaram nas primeiras basílicas, aquela colunata grega, mas aí o prédio ele se configurou de uma outra maneira. Então, quando a gente olha para as primeiras igrejas cristãs, elas até parecem, né, um mercado, aquele mercado romano. Mas a gente sabe que lá dentro teve um outro tipo de configuração dos espaços. Por exemplo, eles tinham usavam aquela geometria axial, onde você tem a cúpula e o espaço se expande para os quatro lados. A gente chama isso de geometria axial. Bom, a gente sabe que os primeiros cristãos, esses locais aí, eram locais de peregrinação, então passava muita gente por ali, né? Em busca dessa nova palavra, né? Dessa nova ideia que era o cristianismo, que era uma coisa assim que estava crescendo, crescendo cada vez mais. Então, para abrigar esses fiéis, eles tinham que ter esses locais aí. Então, por exemplo, as missas, né, esses encontros, as pessoas ficavam em pé. Então não tinha banco, nada. Então eram locais assim, cabia muita gente, né, nessas primeiras basílicas cristãs aí. Então o que nós vamos ter na configuração da nova basílica? Vão aparecer as colunas gregas e eles vão utilizar o arco, porque o arco ele vai dar sustentação, né, para essas construções. Eles usam tijolos, usam pedra, usam madeira com certeza e também eles fazem aquela cúpula, né, que é uma espécie de uma proteção ali para onde as pessoas vão ficar, um telhado, né? Ele dá aquela ideia de proteção, assim, o telhado da Basílica Românica. Bom, a basílica assim que mais representa esse momento é a Ágia Santa Sofia ou Igreja Santa Sofia, lá na cidade de Constantinopla, quando ela foi erguida. Hoje é a cidade de Istambul, na Turquia. Então, resplandece aquela igreja, né? Tem aqueles minaretes. Então, tem uns historiadores da arte que eles dizem que parece que a igreja ela não está no plano terreno, parece que ela flutua assim, né? E está sendo segurada por um fio dourado que vem lá do céu. Então, outra característica dessas basílicas era o quê? Eram aquelas torres altíssimas, né? Altas. Depois nós vamos ver que elas vão ficar mais altas com o gótico. Mas agora elas vão ser torres altas e que levam os olhos lá para cima, né? Então as pessoas quando entravam e olhavam lá para cima, elas pensavam: ah, tem algo mais lá em cima. Então essa é a máxima aí desse momento, né? E a igreja de Santa Sofia, que com características também da cultura árabe, porque quando os árabes tomam ali e derrubam o império ali, eles imprimem também a sua cultura, então eles cobrem os mosaicos que tinha ali na Santa Sofia. Depois a gente vai ver que isso aí depois veio à luz de novo, né, com restauração, etc. Bom, a gente sabe então que dentro desses templos aí, eles têm um significado, que é passar a mensagem do evangelho. E dentro de toda a cultura também, vai aparecer um outro tipo de construção, que é a mesquita. A mesquita, ela está mais ligada à religião islâmica, porque o islamismo ele cresceu demais também, né? Ali no mundo árabe, Egito, Síria, ele foi a religião assim que mais cresceu num determinado período. E qual que é a diferença? Por exemplo, os muçulmanos, eles são assim, é uma religião de caráter iconoclasta. O que quer dizer isso? Eles não aceitam representações, por exemplo. Então, do contexto religioso, então é o monge que está ali, é o monge e a monja, tá? Eles, por exemplo, você não tem imagens no islamismo, né? Uma religião é aqui na terra. Então, a própria mesquita deles, eles tentam construir um céu aqui na terra. Ele fala aqui, né, que tem aqueles pátios grandes, né,
com aquela ideia do abraço para acolher as pessoas aqui na Terra. Depois, outra coisa que ele vai falar aqui é com questão ao monge. Então, por exemplo, a gente sabe que essas basílicas aí românicas, elas são os lugares, são escolas, os monges moram ali. Mas o monge islâmico, ele não mora dentro das mesquitas, eles são nômades, tanto o monge quanto a monja. Então, eles vão de lugar em lugar, eles não têm residência fixa, né, dentro do islamismo. E uma outra religião que também tem monges é o budismo. E o monge católico, ele mora no mosteiro, então. Então, aqui ele vai falar também de uma outra construção muito importante, que é o Palácio de Alhambra, na Espanha, né, em Granada, na Espanha, que é um dos palácios mais resplendorosos do mundo, assim. Ali dentro você tem a sensação, o quê? De segurança e é um lugar que transmite paz. Então, vocês vão vendo como que os lugares têm significados também, né? Bom, o que ele vai falar aqui agora? Né? Nós vamos falar aqui. Deixa eu ver aqui que eu vou falar do... Não. Agora aqui já vou para o capítulo 3, assimilação e significado. Bom, o que ele está falando nesse capítulo aqui? O cristianismo, ele foi ganhando espaço também, né? As pessoas cada vez mais acreditavam. E tinha um rapaz, né? Era Winfred o nome dele. Ele tinha o desejo de levar a palavra cristã. Então, ali no norte da Europa, tinha os bárbaros, que eram os celtas, os godos, os frísios. E ele queria levar o cristianismo para esses povos. E era uma pessoa muito inteligente, se destacava. Então ele vai até Roma, pede autorização para o Papa, e o Papa autoriza ele aí, então, até a Frígia, lá levar a palavra cristã. Mas ele é morto ali nesse lugar, né? Ele e mais pessoas do grupo dele. Depois, com o tempo, né, ele acabou sendo canonizado pela Igreja Católica e ele é considerado o apóstolo dos alemães, porque quando ele sai de Roma, o Papa batiza ele como Bonifácio, né? Então ele é São Bonifácio para os alemães. Bom, o que vai acontecer? Aos poucos o cristianismo vai ganhando também ali o norte da Europa, essas regiões mais nórdicas que tinham aquela cultura mística, as religiões místicas deles ali, né? Antes do cristianismo chegar, eles também tinham suas religiões, com seus símbolos, né? Uma coisa mágica, totalmente simbólica. E o que a gente vai perceber? Que essas duas culturas, tanto essa cultura ali da Europa, também ali que vinha lá do Oriente, da arte bizantina, ela também já estava chegando num limite, assim. Então ela vai se fundir com essas culturas bárbaras. E como que essa arte vai se apresentar para a gente? Em forma de manuscritos e de iluminuras, né? Que a gente viu lá. O que é uma iluminura, então? São desenhos que estão ao lado dos textos bíblicos. Então, primeiro, elas se apresentaram de que maneira? Na forma de uma letra capitular. Então, o que é essa letra capitular? Era uma letra que dava início no texto. Então, ela se chama ou letra capitular ou letra uncial. Então, eram os monges que ficavam copiando aquelas letras, né, as iluminuras, que significa o quê? Você iluminar o texto, clarear o texto. Opa, ficou muito claro aqui, deixa eu arrumar. E às vezes eles levavam anos copiando, gente. Imagina só, né? Ali no papel, aquela letra perfeita, assim, não tem um erro, não tem nada. Eram anos copiando, desenhando. E com o passar do tempo, também, essas iluminuras, elas passaram a ser desenhos representando assim uma cena mesmo cristã, né? Com Cristo no gesto de abençoar. Quer dizer, a pessoa ela chegava ali, ela olhava aquela cena, ela não sabia ler o que estava ali no manuscrito, mas ela conseguia ter uma leitura através do desenho. Então tem aquela máxima que é de um papa aqui que ele fala assim, ó, é um escrito em latim: Code legentibus scriptura ac idiots pictura, né? Que quer dizer o quê? O que
a escrita faz pelos que sabem ler, a pintura pode fazer pelos analfabetos. Então é o máximo isso, né? Se você pensar que a pessoa pode ser analfabeta, mas ela consegue ler uma imagem. Quer dizer, olha a importância das imagens, né, gente? Então, esse período aí, né, de afirmação e de crescimento do cristianismo, ele vai se fundir com essa cultura dos bárbaros aí. Celtas, godos, frígios, tinha outros povos também, tá? Aí aqui fala também da letra capitular, né, que também é conhecida como letra uncial, e esse calhamaço de escrituras, né, que eram as escrituras sagradas, elas eram reproduzidas, era conhecido como códice, né, que tinha ali as mensagens cristãs. Aí nós vamos ver a riqueza dessas iluminuras, né, eu expliquei tudo lá para vocês. E depois, espera só um pouquinho. Bom, o que ele vai falar aqui então? Que esse período que a gente está estudando aí vai até o ano 1000, que é a Alta Idade Média, né? Então tem o começo, a Alta Idade Média, quando ela tá ali, né, naquele se fundindo, mistura de culturas. Só que o que acontece? Havia muita discórdia entre as pessoas, né? Então os povos estavam em conflito. Então a religião, ela servia também, ela vinha com uma mensagem de paz para acalmar também os ânimos das pessoas, né? Porque o que o cristianismo oferece? Aquela mensagem de paz, né? De amor ao próximo, de união, de fraternidade, era tudo isso que eles queriam. E eles, isso era muito difícil, né? Era uma coisa que convencia as pessoas, mas eles faziam, tentavam alcançar as pessoas de várias maneiras. Então, por exemplo, uma das coisas que se desenvolveu muito nesse período também foi o canto gregoriano. Então, o que era o canto gregoriano? Era uma espécie de música, né, cantada em uníssono pelos monges dentro dos mosteiros. Então, por que ele ficou com esse nome? Porque foi um papa, o Papa Gregório II, que fez as primeiras notações musicais, né, para tentar fazer eles conseguir que eles cantassem em uníssono, numa só voz, né? Não foi fácil no começo. Também levou muito tempo para ser elaborado. Ele chegou a fazer, né, as primeiras escrituras que eles conseguem fazer uma notação musical, né? Ah, agora nós vamos vai ficar mais agudo, vai ficar mais grave. Quem falou primeiro de grave e agudo foi um monge chamado Guido d'Arezzo. Ele fez um sistema de notas que da metade para cima você tinha que subir a voz, ela ficava mais aguda, e da metade para baixo ela ficava mais grave. Então, o nome do Guido d'Arezzo é importantíssimo dentro da música, porque ele foi, acho que o monge que fez a primeira notação musical, né, separando o grave do agudo. O timbre já existia, né, que era a voz masculina, e eles também tinham neumas, que eram o quê? Sinais que vinham em cima das palavras, que também representavam algum tipo a hora que deve ficar mais forte, mais fraco. Estavam trabalhando com as propriedades do som, né? Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Gente, eu acho que desses 2 capítulos aqui... Ah, outra coisa que eu quero falar aqui também. Nós estamos falando de representação, para acabar aqui o capítulo, né? Quando ele coloca aqui que deixa eu ver... Paul Ekman criou um sistema ele detalhou os músculos da face e ele fez representações para 7 tipos de emoções, que são, vou ler aqui para vocês, ó. Tristeza, nojo, alegria, desprezo, surpresa e raiva. Então, através de um sinal, né, a gente consegue representar isso através das expressões faciais. Por exemplo, eu peço para vocês representarem tristeza. Você vai fazer aquela boca, a sobrancelha, né, virada para baixo e a boca virada para baixo. Quer dizer, são símbolos, né, que também trabalham com esse tipo de representação. Interessante, né, gente? Eu acho. Então, a gente vai ver o quê? Que por trás das construções, por trás da religião, por trás de muitas coisas, existem o que? Significados.
tem alguma mensagem que está sendo passada através daquela ideia ali, tá bom? Então, esse resumo de hoje eu vou ficando por aqui, tá joia? Ficou mais longo do que eu imaginava, acho que até tô falando muito rápido, né? Qualquer dúvida a gente tira na nossa live, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau.